Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Ficamos muito felizes com a sua participação aqui no canal. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Bom, a palavra do nosso Deus, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, diz o seguinte: Orai sem cessar. E é nesse texto que nós estaremos refletindo hoje, na devocional de hoje. Bom, queridos, esse é um versículo tão pequeno, né? E que às vezes passa despercebido, mas que tem uma dimensão extremamente significativa para nós que somos cristãos. E é sobre a oração que nós iremos falar hoje. Bom, a princípio, é importante a gente pensar no seguinte: Deus nos criou e nos redimiu a fim de que pudéssemos ter comunhão com Ele. O Senhor operou a sua obra redentora em nossas vidas a fim de que pudéssemos ter um relacionamento com Ele, de fato voltarmos a ter comunhão com Ele. E é nisso que a oração consiste, em comunhão. Orar é praticar, né? É ter comunhão com o nosso Deus. Nós oramos para falar com Deus sobre Ele mesmo, sobre nós, sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre tudo que existe e que acontece na criação. E algumas pessoas se perguntam, né? Por que orar? Na verdade, através desse versículo, nós observamos que o simples fato de Deus ter ordenado em sua palavra, de Deus nos ordenar, nos exortar a orar, já é o bastante para que venhamos a fazer isso. O simples fato de ser uma ordenança do Senhor, a oração, já é o bastante. Porém, as Escrituras também nos mostram e evidenciam a importância da oração, outros motivos do porquê que a oração também é importante para a vida cristã. Um desses exemplos, um dos maiores exemplos, a gente vê na própria vida de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, a palavra de Deus vai dizer que Jesus se retirava para lugares solitários e orava, assim como em outras passagens também. Então, nós observamos, uma das evidências é que Jesus tinha essa vida de oração. Jesus nos ensinou na prática a importância da oração. E o grande questionamento que fica para nós será que nós temos vivido como Jesus viveu? Será que, sobretudo, nós temos reconhecido a importância da oração nas nossas vidas? E quando nós lemos a palavra e analisamos e pensamos sobre isso, nós observamos que, assim como Deus estabeleceu, por exemplo, que o ser humano precisa se alimentar para saciar a fome, do mesmo jeito ele determinou, estabeleceu a oração como meio pelo qual nós temos de manter o relacionamento com Ele. O pastor John Piper falou uma vez uma frase que me marcou muito, que dizia algo assim: assim como um mergulhador leva, né, o seu tanque de oxigênio para o mergulho, da mesma forma é a oração para o cristão. Então, a oração é o oxigênio da alma para o cristão. E pensando nisso, reconhecendo a importância da oração para as nossas vidas, nós nos questionamos: e como sair da zona de conforto, né? Como de fato manter uma vida constante de oração? Como desenvolver isso no nosso dia a dia? E o grande segredo, irmãos, é de fato a prioridade. Quando a gente prioriza, quando a gente entende a importância da oração e quando a gente não negocia isso, quando a gente de fato se esforça diariamente para manter uma vida de oração para com o nosso Deus. Nós olhamos para as Escrituras e vemos vários exemplos de pessoas que tiveram vida de oração, que evidenciaram isso. A gente tem o exemplo de Abraão, quando orou por Sodoma e Gomorra. Temos o exemplo de Moisés, quando orou pelo povo de Israel. Neemias, quando orou por Jerusalém. Temos o exemplo de Ana, que orava constantemente, né, para ter um filho. Enfim, então nós temos vários exemplos. O próprio exemplo de Jesus, como eu já havia falado, né? Algumas pessoas também se questionam. Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, por que ele orava? E a gente tem a resposta lá em João, no capítulo 4, quando Jesus diz que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai.
Então, Jesus reconhecia a importância da oração. Jesus reconhecia a necessidade de fazer a vontade do Pai, o valor que orar tinha. E do mesmo jeito, a gente precisa viver com essa mesma mentalidade. E quando, irmãos, a gente entende isso e a gente reconhece a importância da oração, ela não se torna um fardo. A oração não pode ser um fardo. Se a oração tem sido sinônimo de fardo em nossas vidas, para nós, é porque nós ainda não entendemos, ainda não reconhecemos a importância dela para a vida do cristão. Nós oramos e precisamos ter isso em mente porque nós somos totalmente dependentes do nosso Deus e nós necessitamos de ter comunhão com Ele. Além disso, à medida que a gente ora e que a gente desempenha essa vida de oração, a gente compreende que a gente ora também por reconhecer, sobretudo, a soberania do nosso Deus e a necessidade que nós temos de viver prostrados aos pés do nosso Deus. E à medida que a gente desenvolve isso, que a gente reconhece a importância da oração, que ela se torna algo que nós nos deleitamos, algo prazeroso e essencial nas nossas vidas, a gente entende também que a oração, diferente do que algumas pessoas pensam, é muito mais que uma lista de pedidos, certo? Além de reconhecer a importância da oração e de colocar isso em prática, o cristão ele precisa ter uma oração bíblica. Ou seja, a palavra nos ensina como orar. A nossa oração precisa ser condizente com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Através da oração, nós precisamos desempenhar alguns princípios básicos, como a adoração e louvor ao nosso Deus, que é o único digno de receber toda adoração. Através da oração, nós devemos confessar também os nossos pecados. Através da oração, nós devemos agradecer ao Senhor por tudo que acontece em nossas vidas e também realizar, sim, as petições e intercessões. Então, são esses alguns princípios básicos e importantes para que nós, além de reconhecer a importância da oração, possamos desenvolvê-la de forma bíblica. Por fim, queridos, depois de reconhecer a importância da oração, depois de entender a necessidade de colocá-la em prática de forma bíblica, né, condizente e coerente com a palavra do nosso Deus, nós não podemos nunca nos esquecer de que precisamos orar confiantes nos méritos de Cristo. O poder não está em nossa oração por si só ou em nós, mas nós oramos confiantes nos méritos de Jesus, que é o único mediador entre nós e o nosso Deus. E é somente através dele que nós temos acesso ao nosso Pai. Então, nunca foi sobre nós, é tudo sobre ele. A própria palavra de Deus nos diz, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, nós precisamos ter essa consciência também, de que o poder, enfim, os méritos não são nossos, mas precisamos orar e desenvolver uma vida de oração confiante nos méritos de Jesus. Esse é um desafio, a vida de oração é um desafio para nós, e eu preciso pregar isso para mim todos os dias, e assim como você também precisa refletir sobre isso todos os dias, a fim de que nós perseveremos em oração e possamos cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos exorta e nos ensina. Que Deus nos abençoe e que Ele possa nos dar um coração cada vez mais quebrantado e parecido com Ele.